Bem-vindos, buscadores do inexplicável. Eu sou Murilo e esse é o Olho. E hoje você está prestes a cruzar a linha tênue entre o conhecido e o desconhecido. Prepare-se para uma jornada onde cada palavra poderá ser a última que ecoará em sua mente, pois vamos adentrar o universo obscuro do tabuleiro Ouija. Desde a sua criação tem sido associada a encontros com o além, mensagens de almas penadas e segredos tão antigos quanto o tempo. Acompanhe cada relato, cada suspiro, cada mistério e deixe que o terror invada o seu ser. Fique conosco até o fim, se você conseguir. Ele vê o que ninguém vê, sussurra segredos que jamais deveriam ser ouvidos. E agora ele está aqui, ele se abriu e não voltará a se fechar. Bem-vindos ao Olho. A lenda do tabuleiro Ouija começa muito antes do surgimento do mundo moderno. Muitos afirmam que ele foi concebido em meio a rituais antigos, nas sombras das civilizações esquecidas, onde sacerdotes e xamãs buscavam comunicar-se com deuses ou espíritos ancestrais. Histórias orais contam que o conceito das letras falantes e dos símbolos que sussurram eram utilizados em cerimônias secretas, onde o véu entre os mundos era excepcionalmente tênue. Contudo, foi no final do século XIX que o tabuleiro, tal como conhecemos hoje, ganhou notoriedade. Em 1890, durante a efervescência do espiritismo, sociedades secretas e clubes de ocultismo surgiram por toda a Europa e a América. E o Ouija passou a ser o protagonista de sessões misteriosas, onde o inesperado era a única certeza. Registros antigos apontam que grandes nomes do ocultismo experimentaram essa ferramenta sem imaginar que suas interações poderiam desencadear forças que jamais poderiam ser contidas. A origem do nome Ouija também é cercada de controvérsias. Alguns historiadores acreditam que ele deriva de uma corruptela da expressão ouidi, que em francês significaria sim sim, uma resposta afirmativa que muitos espíritos teriam escolhido para confirmar a sua presença. Outros defendem que o termo teria raízes místicas, um som sagrado capaz de abrir portais entre dimensões. Independentemente da verdade, uma coisa é certa: o Ouija se transformou em um ícone, um símbolo que ressoa como medo primordial do desconhecido. Ao longo dos anos, inúmeros relatos de sessões com o tabuleiro Ouija chocaram o mundo. Pessoas comuns, movidas pela curiosidade ou pela busca desesperada por respostas, se depararam com acontecimentos que desafiam a lógica e a razão. E hoje eu trago até vocês alguns desses relatos, que apesar de difíceis de acreditar, ecoam com a força de vidas transformadas pelo contato com o além. A voz que sussurrava. Mariana, uma jovem de 23 anos, conta com a voz trêmula. Naquela noite, decidimos testar o Ouija com alguns amigos. No início parecia apenas um jogo, algo inofensivo, mas quando a planchete começou a se mover, sentimos uma presença que não pertencia a este mundo. A voz que sussurrava do outro lado era baixa, mas clara. Vocês não deveriam ter me chamado. Foi como se a própria escuridão tivesse ganhado vida. Senti arrepios percorrendo minha espinha, e em um instante, tudo ao redor congelou. Foi a noite mais aterrorizante da minha vida. Mariana não foi a única a experienciar tal terror. Diversos relatos apontam para uma presença sinistra que se manifesta de forma inexplicável durante as sessões. A energia que permeia o ambiente parece se intensificar e aqueles que se atrevem a explorar os segredos do Ouija frequentemente se veem mergulhados num pesadelo sem fim. O chamado da escuridão. Carlos, um homem de meia idade, recorda com detalhes perturbadores. Era uma noite de tempestade. Meus amigos insistiram para que eu participasse de uma sessão com o tabuleiro Ouija. No auge da sessão, quando todas as perguntas pareciam ecoar na imensidão do silêncio, o tabuleiro começou a soletrar: saia! Então, algo inesperado aconteceu. A planchete se moveu violentamente e por um breve momento senti uma mão fria tocar no meu ombro. Gritei, mas minha voz parecia ter sido engolida pelo terror. Nunca mais pude encarar o Ouija da mesma maneira. Esses relatos, repletos de detalhes que desafiam a explicação racional, sugerem que o Ouija pode ser uma porta aberta para entidades que habitam os recessos mais escuros do desconhecido. Muitos especialistas em fenômenos paranormais se perguntam até onde vai a influência dos espíritos e o que realmente se esconde por trás de cada sessão. Para entender o fenômeno do tabuleiro Ouija, é necessário considerar não apenas as experiências sobrenaturais, mas também os aspectos psicológicos que podem amplificar o terror. Muitos estudiosos argumentam que o efeito ideomotor, aquele movimento involuntário dos nossos músculos, pode explicar parte do que acontece durante as sessões. Contudo, isso não anula os relatos de aparições, vozes e sensações inexplicáveis. A dualidade entre o racional e o místico se torna evidente quando se estuda o Ouija.
De um lado, temos a ciência que aponta para explicações fisiológicas e psicológicas. De outro, um manto de mistério que envolve tradições ocultas, rituais ancestrais e a crença de que o tabuleiro é uma ferramenta de comunicação direta com o além. Diversas teorias conspiratórias sugerem que desde a sua criação, o Ouija teria sido manipulado por sociedades secretas, com o objetivo de controlar ou libertar forças que jamais deveriam ser perturbadas. Entre os estudiosos, nomes fictícios como o Dr. Valdemar e a enigmática médium Isadora são frequentemente citados. Suas pesquisas, embora repletas de lacunas e controvérsias, apontam para a existência de uma energia latente que se manifesta quando o Ouija é usado. Segundo esses especialistas, o tabuleiro não seria apenas um instrumento, mas sim um catalisador que amplifica as intenções daqueles que se aventuram em suas sessões, atraindo para si energias de outra dimensão. Agora convido você a conhecer o depoimento de pessoas que de maneira inexplicável sobreviveram ao encontro com o desconhecido. Estes relatos, embora pareçam saídos de um filme de terror, carregam a veracidade dos que ousaram desafiar os limites da realidade. Elisa. Eu sempre fui cética quanto a essas histórias, até que numa noite fria e sem luar, resolvi experimentar o tabuleiro Ouija. O ambiente estava carregado de uma energia pesada, e ao colocar os meus dedos sobre a planchete, senti como se estivesse conectada a algo maior, algo que transcende a nossa compreensão. As respostas que recebia eram vagas, mas carregadas de uma malícia indescritível. Foi então que do nada a mensagem perigo surgiu de forma abrupta. Meu coração quase parou. Depois disso, noites de terror e pesadelos se tornaram parte da minha rotina. Hoje vivo com um constante temor de que a qualquer momento algo daquela escuridão venha me buscar. Roberto. Durante anos, procurei respostas para os eventos inexplicáveis que ocorriam em minha casa. Uma amiga desesperada sugeriu que tentássemos uma sessão com Ouija. Eu, movido pela curiosidade e pelo ceticismo, aceitei. O que se seguiu foi uma experiência que mudou minha vida. No meio da sessão, enquanto todos riam e brincavam, a planchete deslizou para soletrar ajuda. Em um instante, a temperatura do ambiente caiu drasticamente e uma sensação de pavor tomou conta de nós. Nunca consegui explicar o que aconteceu, mas o fato de termos sido tocados por uma presença tão fria e calculista me deixou marcado para sempre. Esses relatos são apenas a ponta do iceberg. Muitas outras histórias circulam pelos corredores do oculto, narrando encontros que desafiam as leis da física e da sanidade. Cada depoimento é um lembrete de que ao mexer com o desconhecido, estamos abrindo portas que talvez jamais consigamos fechar. O tabuleiro Ouija, com toda a sua aura de mistério, é também um convite perigoso para aqueles que não estão preparados para enfrentar os seus próprios medos. A cada sessão, a linha entre a imaginação e a realidade se torna tênue, permitindo que forças invisíveis se manifestem. Muitos especialistas afirmam que o uso inadequado do Ouija pode levar a consequências psicológicas graves. A sensação de impotência diante de uma energia que parece querer dominar a mente pode desencadear crises de ansiedade, distúrbios do sono e, em casos extremos, a perda de contato com a própria realidade. Por isso, os estudiosos do ocultismo recomendam extrema cautela. Não se trata apenas de um jogo, mas de um ritual que pode atrair forças obscuras capazes de alterar a vida daqueles que se envolvem com ele. Além disso, é imprescindível que qualquer sessão seja conduzida com um máximo de respeito e conhecimento. Rituais improvisados, sem a devida preparação, podem inadvertidamente invocar presenças que não desejam ser perturbadas. A recomendação é clara: se você optar por explorar esse território, esteja preparado para encarar os segredos mais profundos do universo e nunca, jamais subestime o poder do desconhecido. Entre os que se arriscaram a usar o Ouija, há aqueles que deixaram registros detalhados de suas experiências, como se quisessem alertar futuras gerações sobre os perigos que espreitam por trás do véu. Eis alguns conselhos e advertências extraídos desses relatos intensos. Prepare-se psicologicamente. Antes de se aventurar em uma sessão, certifique-se de estar equilibrado. O medo, a ansiedade e o estresse podem potencializar as sensações negativas, criando um ambiente propício para a manifestação de energias sombrias. Escolha o momento certo. Muitos relatos coincidem em dizer que as sessões realizadas em noites de tempestade ou durante períodos de lua nova parecem atrair uma intensidade ainda mais latente e ainda maior de presenças. Se você decidir se arriscar, esteja ciente de que as condições ambientais podem influenciar drasticamente o que será experimentado. Respeite o ritual. O Ouija não é um brinquedo. Estabeleça regras claras, mantenha um ambiente limpo e organizado e, principalmente, respeite as entidades que podem ser evocadas. O desrespeito pode levar a consequências irreversíveis. Esteja atento aos sinais.
Pequenos detalhes como mudanças súbitas na temperatura, barulhos inexplicáveis ou a sensação de estar sendo observado são sinais de que algo está prestes a acontecer. Não ignore esses alertas, pois eles podem ser a última linha de defesa entre você e uma presença maligna. Não insista na comunicação. Se a planchete começar a soletrar mensagens negativas ou ameaçadoras, encerre a sessão imediatamente. Quanto mais você insistir, maior a chance de se aprofundar em um abismo do qual não haverá retorno. Essas lições, extraídas de testemunhos de sobreviventes, servem como um guia para aqueles que desejam explorar os limites do paranormal. Mas lembre-se, nem todos que se aventuram no mundo do Ouija conseguem voltar os mesmos. Alguns carregam marcas invisíveis, cicatrizes na alma que os perseguirão para sempre. O mistério do tabuleiro Ouija não se restringe só a sessões isoladas. Ele faz parte de um universo muito maior, onde diversas forças e eventos sobrenaturais se entrelaçam para compor um quadro assustador da existência. Entre esses eventos, surgem histórias como a de Annabelle e episódios de exorcismo que abalaram até os mais céticos. Relatos de pessoas que presenciaram exorcismos, onde entidades demoníacas pareciam possuir indivíduos de forma avassaladora, ganham contornos ainda mais sinistros quando associados a sessões de Ouija. Muitos acreditam que o tabuleiro pode funcionar como um portal, permitindo que essas forças se manifestem com maior intensidade, causando distúrbios inexplicáveis em casas, igrejas e até em comunidades inteiras. Além disso, existem relatos de encontros que desafiam a lógica, vozes que ecoam mensagens em línguas desconhecidas, sombras que se movem com vontade própria e uma sensação de opressão que impede qualquer tentativa de fuga. Tais fenômenos não podem ser descartados como meras alucinações. Eles são testemunhos de um universo paralelo, onde a razão é substituída pelo terror absoluto e pela presença incontornável do sobrenatural. Ao longo deste vídeo, tentamos decifrar os enigmas do tabuleiro Ouija, mas uma pergunta persiste. Até onde podemos ir em busca do desconhecido? Cada sessão, cada relato e cada lenda são fragmentados de uma realidade quase indescritível, que se oculta ao redor das sombras do nosso mundo. O Ouija nos desafia a confrontar os nossos medos mais profundos e a questionar se estamos, de fato, preparados para lidar com o que se esconde além do nosso entendimento. Para alguns, essa busca pode ser uma experiência transformadora, capaz de revelar verdades ocultas sobre a existência e o universo. Para outros, pode ser um caminho sem volta, onde a sanidade e a paz se perdem entre os gritos silenciosos dos espíritos que clamam por atenção. E é exatamente esse o mistério que torna o Ouija tão irresistível e, ao mesmo tempo, tão perigoso. Lembre-se, se você decidir se aventurar por esse caminho, faça-o com respeito, cautela e, acima de tudo, com a consciência de que nem tudo pode ou deve ser compreendido. O desconhecido é vasto e as respostas que ele guarda podem ser tão aterrorizantes quanto libertadoras. Chegamos ao fim deste mergulho profundo no universo do tabuleiro Ouija, mas a jornada não termina aqui. Se você ficou arrepiado, se cada palavra fez o seu coração bater mais forte, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal O Olho para continuar explorando os segredos que a escuridão esconde. Enquanto a vela se apaga e o relógio ecoa, os últimos instantes dessa narrativa, você é deixado com um convite irrecusável. Questione, explore e, acima de tudo, respeite o poder do desconhecido. O tabuleiro Ouija é apenas um dos muitos portais que se abrem para dimensões onde o tempo e o espaço se distorcem, onde as regras que regem a nossa existência perdem um sentido. Cada relato aqui apresentado é um lembrete de que há forças em jogo que vão além da nossa compreensão, e o preço por desafiar esses mistérios pode ser alto. Mas para aqueles que desejam verdadeiramente conhecer o que se esconde na penumbra, a recompensa pode ser a revelação de segredos que transcendem a própria vida. Você, espectador, tem a coragem de continuar? Está preparado para enfrentar os fantasmas do passado e os espectros que se escondem no presente? Se a resposta for sim, então este é apenas o começo de uma série de descobertas que irão transformar a sua percepção do mundo. A cada nova sessão, a cada novo relato, lembre-se de que o terror não reside apenas no que está lá fora, mas também dentro de nós mesmos, em nossos medos, dúvidas e na eterna busca por respostas. Que este vídeo seja um alerta, um farol para os que se atreverem a trilhar os caminhos sombrios do desconhecido. E se você sentiu o peso dessa verdade, se cada palavra te fez sentir algo de estranho ou ressoou no seu íntimo, então junte-se a nós. Comente aqui embaixo as suas experiências, seus medos e as suas curiosidades. Divida esse vídeo com seus amigos e compartilhe essa sede por desvendar os mistérios do oculto. Sua participação é fundamental para manter viva essa chama da investigação que nos move e nos traz coragem. Lembre-se, o conhecimento pode ser perigoso, mas é também a única arma contra o desconhecido. Inscreva-se no canal O Olho e prepare-se, pois o próximo capítulo
capítulo da nossa série promete revelar a história daquele casal enigmático que desafiou os limites do sobrenatural com episódios que vão desde encontros com presenças inexplicáveis até casos de exorcismos bizarros que marcaram para sempre as suas vidas. O terror continua e você é parte dessa jornada. A verdade, por mais assustadora que seja, espera por aqueles que se atrevem a buscá-la. Até o próximo vídeo, onde o mistério se intensifica e os segredos do outro lado se tornam ainda mais palpáveis.